Então sejam muito bem-vindos a esse encontro que a gente vai tratar sobre Cefaz Goiás. Então a gente vai tentar montar um plano pré-edital aqui, não necessariamente montar um plano, mas dar algumas dicas sobre essa preparação pré-edital. Na minha visão, o edital, entre aspas, já saiu. Por quê? E aí a gente está transmitindo tanto no Google Meet quanto pelo YouTube, tá? Eu peço a galera do Google Meet deixar o microfone fechado e a gente vai trocando ideia aqui. Por que eu acho que, entre aspas, já saiu o edital? Porque a gente já tem a banca e já tem o nosso plano de matérias. Isso é raro ser divulgado, né? Então a gente já tem a quantidade de matérias. Ó, a gente tem aí, ó, 80 questões, indicando quais são essas 80 questões, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2. Tem que fazer no mínimo 50% do bloco 1, no mínimo 50% do bloco 2 e não zerar nenhuma matéria, beleza? Primeiras dúvidas. A gente tem aqui exatas, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Isso aí vai ser considerado como uma matéria? A gente precisa ver o edital. E constitucional, administrativo, financeiro, civil, empresarial e penal. Isso aí vai ser considerado direito? Então temos que esperar o edital também para ver como que vai ser. Beleza? Tá. Com base no edital do Piauí e com base no último edital da Cefaz Goiás, eu montei isso aqui, ó. Eu montei uma possível prévia da quantidade de questões da prova. Então a gente tem contabilidade avançada de custos, a gente tem contabilidade geral aqui, que não é normal vir na parte geral. Então vai ter contabilidade tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. A parte da tarde com custos. Então aqui, ó, amanhã 4 horas de duração e à tarde 4 horas de duração. E de tarde só legislação tributária, direito tributário, contabilidade, auditoria e TI. Princípio, ninguém falou de discursiva, né? Então uma prova só objetiva aqui com 160 questões, porém a gente tem 240 pontos para serem disputados. Porque olha a pontuação dessas questões aqui do peso 2. Então, legislação tributária vale 50 pontos, entre aspas, né? São 25 questões com 50 pontos. Então, é um troço assim que vale muito a pena a gente se dedicar bastante. E aí a gente vai começar a trocar ideia aqui. Quais são as minhas preocupações? O que eu faria antes do edital? Quais matérias eu me dedicaria mais e quais eu teria cuidado, tá? Então aqui, repare só, a gente tem exatas com supostamente, tudo aqui é suposição, não saiu o edital ainda, tá? Então a suposição será que são 10 questões? Por que eu fiz isso? Eu fiz com base no último edital. Então a gente já tem a quantidade de questões da última prova. E aí eu fui fazendo uma regra de 3 e fui batendo brilhantemente aqui. E chegamos a esses números. Então eu acredito muito que a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Pode ter um a mais, um a menos, dois a mais, dois a menos. Beleza, é do jogo. Mas um bom norte é esse aqui. Então, qual seria o meu cuidado? Estatística. Por quê? Porque é uma matéria muito grande, assim, imensa, e a gente pode ter, vamos lá, 3 ou 4 questões de peso 1. Então, 3 ou 4 questões de peso 1 é muito pouco. E aí eu peguei aqui também o edital, o edital da Cefaz Piauí. Olha o edital da Cefaz Piauí. É um bom edital para a gente se basear? Sim, porque as matérias são basicamente as mesmas. Goiás tem mais matéria, mas quase todas as matérias que tem aqui, tem em Goiás também. Então aqui, por exemplo, essa aqui é a prova de auditor.
Todas as matérias tem na prova de Goiás. Eu fiz até a análise também. Ó, essa aqui é a prova do Piauí, para a gente se basear. Essa aqui é a comparação entre Piauí e Goiás. E essa aqui é a marcação. O que tem no Piauí e em Goiás? Olha a diferença. Tem conhecimento regional do Piauí e conhecimento regional de Goiás. Então, basicamente em vermelho, é essa a diferença. O que tem é que em Goiás a gente vai ter empresarial, que eu nem digo que a gente fique se matando agora no pré-edital, porque é bom a gente entender o que eles vão cobrar. Claro, pegar a parte básica ali, vale a pena, vale. Mas cuidado para não ultrapassar o escopo, sabe? E aí, quando eu falo de ultrapassar o escopo aqui, seria de você começar a estudar, por exemplo, título de crédito, algumas coisas muito específicas, a gente não sabe se vai cair. Direito financeiro, também acho que tem que tomar cuidado, até para a gente ter certeza se realmente isso aqui vai ser uma matéria só, como vai ficar disposto no edital. Então, direito financeiro, tomaria cuidado. Direito civil. Cara, direito civil é gigante, é imenso. Tem sucessões, tem partilha, tem contratos em espécie, tem prova que pede todos os contratos em espécie. Tem prova que pede só os contratos em geral. Então, seriam matérias que eu tomaria cuidado. Penal, a mesma coisa. Se embrenhar na parte geral de penal, que é difícil, as pessoas cobram jurisprudência. Será que vale a pena a gente se embrenhar nisso, sem ter edital, sem saber o que vai cair? Eu não sei. Beleza? Então, a gente consegue trabalhar com o edital do Piauí, porque olha o edital do Piauí aqui no lado direito. Tudo que está em amarelo é o que tem conexão com Goiás. E aí a única coisa é esse conhecimento regional aqui que não tá, né? Então é um bom edital para se basear. Beleza? Voltando aqui para nossa realidade. Então tomaria cuidado com estatística aqui, ó, que eu coloquei 10 questões, isso aqui fui eu que fiz, tá? Uma suposta prévia. Tomaria cuidado com estatística, deixa eu marcar aqui. Se poder marcar, estranho. Tomaria cuidado com estatística, o que mais? Com civil, empresarial e penal, com essas três. Estudaria a parte mais básica de civil ali, que sempre cai, que é a pessoa, a parte ali de negócio jurídico, beleza? Então, contrato em geral, responsabilidade, prescrição e decadência, eu focaria nessas coisas. E tomaria cuidado. Contabilidade geral e contabilidade avançada, a gente pode se basear no edital lá do Piauí, eu já tenho o edital, pode se basear nas questões anteriores da FCC, que repetem demais, eu vou mostrar para vocês. Beleza? Dúvidas até aqui, galera? A primeira pergunta, faria Piauí? Você se estivesse estudando aqui, claro, se você não tivesse, digamos assim, pretensão de só quero Goiás na minha vida. Eu estou falando concurseiro da área fiscal, é aquele concurseiro que vai saindo fazendo todas ali. A pessoa de Minas, mas faz prova no Acre. A pessoa da Paraíba, mas faz prova no Sul. Esse que é o concurseiro da área fiscal. Ele vai saindo, varrendo tudo no mercado. É para essa pessoa que eu estou falando. E não a pessoa, eu não estou falando com aquela pessoa que nunca estudou para concurso e vai começar agora a estudar para Goiás. E aí, vou pegar essa reta final. Não, estou falando quem já é da área, estuda há bastante tempo. Eu faria o Piauí. Por quê? Porque a prova do Piauí é em junho, começo de junho, entendeu? Então, começo de junho, a nossa prova de Goiás deve ser lá para agosto, setembro.
tá? A prova de Goiás deve ser lá para agosto, setembro. Então, aqui só ficaria faltando financeira, empresarial e economia. E eu vou falar de economia também. Eu focaria, só acrescentaria no meu estudo uma coisa. Qual seria a matéria que eu acrescentaria no meu estudo? Lembrando aqui que essas em azul são as matérias diferentes. E legislação tributária, eu coloquei. Olha como que eu pintei legislação tributária. Eu pintei pela metade legislação tributária. Por quê? Porque muita coisa é igual, muita coisa mesmo é igual, e é, tem as especificidades de Goiás. Então eu estudaria para o Piauí, focado mesmo, faria uma baita preparação, acrescentaria uma matéria só, que seria economia. Eu estou falando o que eu faria. Acrescentaria economia, tá? Então eu seguiria esse ciclo aqui, colocando economia. Beleza? Faria a prova do Piauí com toda a dedicação do mundo. Por quê? Porque é uma prova ali que a gente tem 85 vagas, 90 vagas, entre aspas, que vão ser corrigidas, que você vai ficar disponível para fazer a redação. Aí é outro concurso. Se você passou na redação do Piauí, ou seja, está entre os 90 lá, que vão ter a redação corrigida, é outro concurso, que é outra data até. E aí, pô, o jogo muda. Porque você tem um dos maiores salários do Brasil, que é quase 40 mil, 30 mil líquido inicial do Piauí. Então, pô, o jogo virou. E iria pensar em Goiás, como iria conciliar, entendeu? Esse seria o meu escopo. Enquanto não tem edital. Saiu o edital de Goiás, tudo muda, a gente reformula o planejamento. Eu estou falando de agora, começar agora, que não tem o edital ainda. Mas eu estou apresentando aqui para vocês que é muito parecido, cara, muito. Praticamente quase o mesmo edital, entendeu? Beleza. Agora, que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o. Então, esse aqui é a previsão que eu faço da prova. Qual que é a principal matéria do concurso? Na minha visão, a principal matéria do concurso é contabilidade. Geral, avançado e custo. Se eu botar tudo junto, né? Que tem quase 30 questões. Beleza? Porém, com essas quase 30 questões, a gente tem 30 aqui, mais 15 aqui, 44 pontos. Legislação tributária a gente tem 50 pontos. Então, contabilidade junto com legislação tributária. Logo na sequência, direito tributário. TI, eu botei TI com peso 2, como estava no site lá do governo. TI com peso 2. Aqui, ó. E, de acordo com o último edital, que TI veio no bloco 1, mas eu consegui analisar tanto o Piauí quanto o Goiás, e analisar essa prova 2, esse bloco 2, eu cheguei nesse número aqui de talvez 15 questões. Entre 10 e 15 questões. Mas é por aí, tá? Auditoria eu chutaria as 10 questões também. Então, tomar cuidado. Com penal, que é imenso, e você consegue estudar para a área específica, por exemplo, crime contra a ordem tributária, crime praticado por particular contra a administração, crime praticado por funcionário público, crime contra a fé pública. São vários pontinhos que tu vai mandando bem. E a parte geral? Vamos supor que caiu a parte geral, não sei se vai cair. Suponha que caia a parte geral. A gente consegue tranquilamente trabalhar isso. Ou melhor, a gente pode até chutar o balde, talvez, para a parte geral de direito penal. Vamos dar uma olhada na prévia aqui no Piauí. Esse aqui é o edital do Piauí. Ó, tem direito penal e tem direito civil, só não tem direito empresarial. Vamos ver como que eles botaram aqui. Ó, conhecimento específico, auditor governamental, não é isso que a gente quer. Auditor governamental não. O problema lá do Piauí é que tem muito cargo. Auditor governamental, um monte de auditor de não sei da onde. Governamental, cheio de governamental lá.
Esse aqui é TI. Não, eu quero geral. Quero auditor normal, cara. Geral. Ah, tá. É aqui, ó. Auditor fiscal geral aqui, ó. Português. Não vai ser muito diferente do nosso concurso. Como eu indico que a gente estude português para Goiás? Eu, humildemente, indico que vocês estudem por provas anteriores, tá? Eu não indico muito que vocês... Ah, vou estudar português. O que eu vou estudar? Vou estudar regência. Vou estudar... porque é imenso português. Se você for fazer isso, você vai abandonar alguma... Ah, vou estudar ortografia. 2 horinhas aqui vendo videoaula de ortografia. Eu não faria isso. Eu pegaria a última prova de português da FCC. É o que? Está no meu ciclo de fazer português? Vou fazer português aqui. Eu vou fazer a prova da FCC. Faria desse jeito, tá? É o jeito que eu faria. E sempre de trás para frente, fazendo todas as provas. Até chegar às provas mais antigas da área fiscal. Você faz Goiás, você faz Maranhão, você faz Piauí, ISS São Luís, tem um monte de prova de fisco da FCC. Eu passei algumas aí. Belezinha? Então o português eu faria desse jeito. Vamos para a próxima. Matemática financeira. Tá aqui bem bonitinho também, seguiria esse edital, ó, bem slim, o edital do Piauí. Tomara que o nosso venha bem bonitinho assim também. E aí vem estatística e raciocínio lógico, olha só. Estatística e raciocínio lógico. Raciocínio lógico começa daqui, ó. Isso aqui, essa segunda página é raciocínio lógico. A primeira página é estatística. Olha o edital de estatística. Grande. O edital de estatística do Piauí é grande. Então, probabilidades várias. Eu focaria na binomial, tá? E na normal. E na Poisson também, que é fácil. Focaria nessa. Mas eles botaram várias distribuições. Várias. Testes de hipótese da FCC é chato. Tem que aprender a fazer. Depois que você aprende a fazer, fica tranquilo. Então tudo vai depender da quantidade de tempo que você tem. Então, se fosse para deixar uma matéria de lado, eu deixaria estatística. Porque olha, aqui no Piauí, por exemplo, estatística está junto com raciocínio lógico, seriam 5 questões, entre aspas, de peso 1. Então, a prova deles está muito parecida com a nossa. 80 questões no bloco 1, 80 questões no bloco 2, peso 2 no bloco 2. Eles também têm 240 questões para 240 pontos para disputar. Então, eu tomaria muito cuidado com estatística, são 5 pontos de 240. Sendo que se você focar em alguns temas que são mais tranquilos em estatística, por exemplo, binomial é mais tranquilo, que é sempre a mesma coisa, Poisson é sempre a mesma coisa, a normal é sempre a mesma coisa, amostra dá pra gente trabalhar bem, intervalo de confiança, cadê intervalo de confiança? Tem aí, intervalo de confiança é um tema que é muito passo a passo ali, dá pra fazer, sacou? A parte descritiva dá pra fazer, e aí começa a ter aqueles problemas. Por exemplo, a análise combinatória é um tema mais chato. Você precisa aprender realmente, precisa treinar muito para ficar bom em análise combinatória e técnica de contagem. Tem que ficar muito treinar mesmo, entendeu? Probabilidade, análise combinatória, isso é treino assim incessante. Testes de hipótese, tem que tomar cuidado. Por quê? Se você for, não, quero aprender tudo agora, não sei o quê, pode ser perda de tempo. Porque pode ser uma questão muito difícil que tem peso 1, que se você chutasse D, talvez você acertasse e a pessoa que foi fazer a questão, trabalhar essa questão aqui, por lutar por essa questão, perdeu o maior tempão na prova e não acertou a questão e estudou. Então a pessoa perdeu tempo estudando, perdeu tempo fazendo a prova e errou. Então a outra pessoa
não estudou teste de hipótese, não perdeu tempo com isso na prova e acertou a questão chutando letra D. Eu não estou falando para você não estudar, não é isso, cuidado. Eu estou falando para você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos e jogar com essa dinâmica. Se você não sabe nada de estatística, será que vale a pena a gente focar tanto em teste de hipótese? Não sei. É um questionamento. Mesma coisa aqui, ó, com correlação e regressão, que é um assunto que é denso. De vez em quando a FCC pega muito pesado. É muito cálculo, é um cálculo infinito. Pode ser que, pô, com 80 questões na prova, 80 questões, cadê a nossa prova? Nossa suposta prova. Tá aqui, ó. 80 questões. 4 horas para fazer essas 80 questões. Eu acho que tem que tomar cuidado. Pode ser que falte tempo. Porque se tem contabilidade aqui que é uma quantidade absurda de cálculo também. Então pode ser que falte tempo. Português pode estar uma prova muito densa. Então uma preocupação que eu tenho nessa P1, a P2 eu não tenho preocupação com o tempo, a verdade é essa. A P1 eu tenho muita preocupação com o tempo. Muito. Olha a quantidade de matéria que tem. Então economia está aqui dentro. A minha preocupação maior é com a P1. Porque na P2, vão comigo, todo mundo que está competitivo vai mandar muito bem em legislação tributária. Desculpa. Desses 25, você vai mandar 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você mandar muito abaixo do que isso, você está fora. Desculpa, você está fora. Então, você tem que chegar no topo em legislação tributária. Eu indico muito questões inéditas, tá? A gente vai ter na nossa preparação questões inéditas também, com a nossa professora Fenômenos de Legislação Tributária, que a gente vai ter lá no acelerador. A gente vai ter o acelerador aqui para a Cefaz Goiás, vai ter para o Piauí também, mas a gente vai lançar no mesmo dia. E lá a gente vai trabalhar inédita com ela. Então, é só um parênteses. Mas no TEC tem inédita também. Já tem inédita para a Cefaz Goiás, galera? Lá no TEC, me ajuda aí. Vamos abrir aqui, ó. Quem não conhece o TEC, Prazer TEC. Se você não está estudando pelo TEC, tem algum gap na sua preparação, ou você começou a estudar para concurso recentemente, ou você tem uma falha na tua formação de concurso. Porque o TEC hoje é a principal ferramenta de estudo. Beleza? Ah, não, mas eu passei sem o TEC. Tá, você está usando escada e o TEC é elevador. Você consegue chegar de escada? Consegue chegar. Mas você vai fazer muito mais esforço, cara. Então aqui, ó, o TEC, criar novo caderno. Eu vou botar inédita. Inédita. E vou botar a legislação tributária dos estados. Vou botar de Goiás. Não tem nenhuma. Eles vão fazer, tá? Eu já falei com o povo lá do TEC. Eles vão fazer. Mas aqui, no acelerador, a gente vai ter nossas inéditas. Que a gente vai trabalhar no Anki lá. É um produto novo que a gente vai ter aqui. A gente vai trabalhar as inéditas no Anki com a nossa professora Fenômeno. Beleza? Então eu indico o quê? Inédita. Ah, eu tenho um material de cursinho de não sei o quê. Você indica o quê? Questões. Lá tem inédita também. Beleza? Eu não gosto de ficar... Enfim, quando parar a gravação, a gente fala outras coisas aqui que não podem ser gravadas. Beleza. Por que eu não tenho preocupação com o tempo da P2? Não tenho preocupação com o tempo da P2. Porque vocês vão estar muito bem, por exemplo, em legislação tributária. Então, quando eu pego a P2, a primeira coisa que eu faço já é para a legislação tributária. Por quê? Porque eu já sei todas as datas. Se você chegar lá sem estar decorado tudo, tá errado, cara. Tá errado. Você fez uma preparação errada. Por quê? Porque já saiu o edital. Eu não sei se você sabe, mas já saiu o edital. Porque você já tem as matérias e já tem a banca. Então, o documento em si, formalizando, é uma mera burocracia ali. Já tem o edital. Então, olha a quantidade de tempo que a gente tem para aprender legislação tributária.
você tem que chegar muito bem em legislação tributária, que é um decoreba, que é um entendimento ali, mas que quem estuda para a área fiscal sabe. ICMS, Lei Candir, é isso, beleza? Então, essas 25 aqui, ou tem que gabaritar, ou 23, ou 24, chegar lá no topo. E já mata quase 25 de 80. Então, e aí vem direito tributário, que é outra matéria que o concurseiro da área fiscal estuda desde criança. Então, cadê a Suelen? O filho da Suelen estuda desde criança direito tributário. Então, pô, a galera pega aqui 40, metade da prova é um troço assim que a gente já tem muito domínio, entre aspas, né? Claro que vai ter questão difícil, claro que você vai errar muito, vai errar a questão, evidentemente. Tomara que não erre. Mas aqui a gente já tem domínio. Outra coisa, contabilidade avançada. A gente tem na FCC, diferente da FGV, a gente tem, digamos assim, uma parametrização de questões maior. Na FGV, você vai fazer uma prova de contabilidade, cara, pode vir qualquer coisa. Você pode estar esperando qualquer coisa. Pode ser uma questão muito difícil. Pode ser uma questão que eles montaram agora com base no CPC. Na FCC, não. Na FCC, se você fizer o histórico de questões, vai chegar lá, tem 15 questões aqui. Vamos supor que sejam 10 de contabilidade avançada e 5 de custo. As 10 de avançada, você já fez. Você já teve contato com essas 10. Então, a única coisa que vai mudar são os números, né? Que eles vão mudar os números. Então, tem 10 questões aqui que você já teve contato, beleza? Auditoria é outra matéria que, em regra, não tem que fazer cálculo, tá? E, em regra, também não tem tanta coisa assim para botar de diferente. Então, por isso que eu não tenho preocupação com a quantidade de tempo, né? Falta tempo para P2. Não é minha preocupação. Para P1, muito. Demais. Muita coisa. Por quê? Por causa dessas duas primeiras aqui, ó. 20 pontos. Isso aqui, para quem entrou depois, eu fiz uma prévia do que pode vir com base na Cefaz Piauí e na Cefaz Goiás 2018. Então a gente montou essa prévia aqui. 20 pontos de português, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, cara, é pesado, cara. É pesado. Se você for tentar fazer ali, pode dar problema. Eu posso falar da minha experiência. Eu passei num concurso, fui um dos primeiros colocados, fiquei lá no topo, né? Da Cefaz São Luís, do ISS São Luís, que foi FCC. Eu, que fiquei muito bem colocado, para não falar nenhuma outra palavra feia, ferrei em português e exatas. Português, tinham 10 questões na minha prova do ISS São Luís. E eu, no topo, fui aprovado lá no topo. Eu não sei, até hoje, do que se tratava aquela prova de português. E se você for pegar para fazer nessa sua preparação, você vai lembrar de mim. Você vai falar, de onde eles tiraram isso? Não dá para fazer, nem com consulta, nem se chamar, sei lá, Adriana Figueiredo do teu lado. Dá, Adriana dá. Mas não dá, irmão. É difícil. Difícil pra caramba. Exatas. Outra prova dificílima. Dificílima, difícil. Para vocês terem uma ideia, português, eu fiz, entre aspas, na minha cabeça eu fiz 2. Aí dessas 2 eu acertei, ou as 2 ou uma, e o resto eu chutei. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu chutei 8 questões, tudo letra D. Olha isso. Como uma pessoa vai passar assim? Só que na minha cabeça, eu estava muito treinado. E eu já tinha visto o que ela tinha feito lá na Cefaz Goiás, um ano antes, ou alguns meses antes, que tinha sido a Cefaz Goiás, ela fez a mesma coisa, que é botar uma P1 totalmente sobrenatural. Tem diferença para essa prova daqui? Tem. Por quê? Porque era uma prova no mesmo horário. Para quem não lembra, a Cefaz Goiás 2018 foram 120 questões
de uma tacada só, não era bloco da manhã e bloco da tarde. Então ela costuma fazer isso quando a prova é conjunta. Ela bota uma P1. Cara, você fala assim, cara, o que é isso? E a gente... Mas eu acho que vai acontecer bem parecido aqui, tá? Bem parecido. Lembrando que a gente tem que fazer 50% da P1. 50% da P1. Então, é a minha maior preocupação. Se você estiver fazendo a prova de português, e lembrando que não pode zerar nenhuma disciplina, se você estiver fazendo a prova de português lá no dia da prova, e você falar assim, caramba, isso aqui, eu não consigo fazer uma de português. Lembre de mim. Fala assim, cara, porra, mas o Arthur, ele também não estava conseguindo nenhuma, e ele foi um dos primeiros colocados daquela bagaça. E a gente tem 200 vagas, mais 100 de cadastro reserva, mais não sei quantos mil para convocar para título. Então é uma jornada. No último, a galera foi saindo, ninguém queria virar auditor de Goiás, eu nunca vi esse troço na minha vida, nunca vi isso. A galera foi saindo, foi saindo, foi saindo. E eu tenho vários amigos que entraram nessa Cefaz Goiás e saíram. Claro que outros ficaram, né? Saindo para TCE, Pernambuco, foram saindo. E um grande problema da Cefaz Goiás, para a Cefaz Goiás, não para vocês, é que eles estão fazendo concurso. Eu não sei quem teve essa genial ideia, se bem que estava no cronograma. Eles estão fazendo um concurso junto. Acabou de sair a prova do Porto Alegre, acabou de sair CAGE, vai ter agora Cefaz Paraná, acabou de sair Cuiabá, Cefaz Paraná, Cuiabá um salário muito maior, que é do lado. Então, acabou de sair Cefaz Paraná, Cefaz Rio, Cefaz Piauí. Então, cara, é uma loucura. Imagina, aí sai um Cefaz São Paulo. O Goiás acabou, vai ter que fazer concurso de novo. Infelizmente. Porque eles inventaram esse limite de cadastro reserva de 100 que está acabando com a vida deles. Eles não têm mais fiscal, porque... tanto que em 2018 vai ter que fazer concurso agora de novo. Que não é tão simples assim, você fazer, né, nessa quantidade de espaçadas de tempo. É isso, beleza? Então minha preocupação para tempo é da manhã. Com isso, eu sugiro que vocês tenham muito cuidado com exatas, porque lá na hora pode tocar um barata voa, sabe barata voa? Ferrou, não sei o quê. Esse ferrou não significa que você está eliminado. Não significa. Significa que é uma estratégia de prova, que é uma prova que eles fazem desde 2018. Eu imagino o examinador assim, caraca, fazendo... Eu sei que eles vão se dar mal na P1, e eu sei que vai ter gente que vai ficar emocionalmente abalada para a parte da tarde. E eu sei que vai ter gente que vai estar saindo da prova e vai ter um grupinho de pessoas, muito provavelmente com uma camisa de algum lugar, falando assim, pô, foi fácil, não, tava tranquilo. Não tava, não tava. Foi difícil. A P1, geralmente, eu tô falando de gente que eu passei em vários da FCC, em vários nesse estilo aqui, tá? Pode ser que a P1 esteja com tempo livre, fácil, pode ser também. Então, o que eu tô falando para você é cuidado com com o emocional na hora da prova. Não se abale. Não é porque você tomou um peteleco na orelha que você vai chorar, pô. Cara, tenha resiliência na hora da prova. Isso aí também é contado. Então, pô, tomou aquela paulada em direito constitucional, sempre tem uma matéria que a galera pega para Cristo. Tomou aquela paulada em direito constitucional, grupa, deixa bater, resiliência, vambora. A vaga está em disputa. Isso aqui, a galera usa todos os artifícios, não só a banca, mas os concorrentes, gritando no meio do corredor. Cara, vai sniper, vai lá, faz o que tem que fazer, não conversa com ninguém. Vou em grupo fazer prova, meus amigos, sai fora de grupo, você é sozinho, sozinha. Bota um fone, fica focado. Entre as provas, vai estudar, pô. Você tem que estudar legislação tributária entre as provas. A gente não pode perder a questão de legislação tributária. Ou não pode perder muitas questões. Se for TI, vai relembrar Scrum, deve ter Scrum. Falando nisso, vamos dar uma olhada aqui no edital de TI da Cefaz Piauí. Então, cuidado especial.
estatística. Muito especial esse cuidado. Beleza? Então, ó, outro cuidado especial. Direito penal. Olha como que eles botaram direito penal no Piauí. Tudão, tá? Tudão. Isso aqui é a parte geral. Tudão. Até aqui a parte geral. A partir daqui, ó, vem a parte específica. Crime contra a fé pública. Se fosse eu estudando, eu focaria só nos crimes em espécie. Fé pública, contra a administração pública, contra a finança pública. Beleza? Aqui, ó, finanças públicas. Botaram aqui um crime organizado. Não estudaria isso agora. Esperaria o nosso edital, tá? Não vai estudar esse monte de lei aqui, ó. Crime organizado, lavagem de dinheiro, interceptação, preconceito, abuso, um monte de lei que a gente não sabe se vai cair em Goiás. Então eu seguraria isso aqui para o edital, focaria naquelas que a gente sabe que vai cair, que crime contra a ordem tributária, finanças públicas, fé pública. Toma muito cuidado com o penal e com o civil. Olha o tamanho de civil. Grande, cara, grande. Então, habitação, usufruto, direitos reais, botou um monte de direitos reais, botou um monte de modalidade, botou contrato em espécie. Qual contrato em espécie? Ele não botou aqui todos. Então, cara, no nosso edital, se você for, digamos assim, focar a tua preparação para conseguir gabaritar civil 3 pontos, eu tenho uma notícia triste para te dar. Então esse edital aqui, essa prova, tem a ver com a parte estratégica do negócio, tá? Então civil, eu focaria naquilo que mais cai. Como eu sei o que mais cai? Nosso glorioso TEC de civil. O que mais cai em civil? Direito civil. Cadê o direito civil? Direito civil, direito civil. Aqui. Banca FCC. Eu gosto, ó, eu vou falar como eu gosto de fazer, tá? Não me julguem. Eu gosto de botar área para FCC. Especificamente para FCC. Não estou falando de outras bancas, estou falando para FCC. Eu gosto de botar área fiscal, gosto de botar área de controle e eu gosto de botar servidores do judiciário, tá? Os anos recentes, tem pouca questão de... Vou botar até 2015 aqui, cara. Pronto, tem 500 questões aí pra gente trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em índice e vou colocar relevância somente assunto. Pronto. Daquele edital gigante, eu tenho poucos artigos aqui em prescrição e decadência, poucos em responsabilidade, poucos em negócio jurídico. Cara, se você pegar aqui e botar um top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um. Quem que é o próximo? Pronto, negócio jurídico. Isso aqui é negócio jurídico. Isso aqui, cadê? Negócio jurídico. É o mesmo assunto, negócio jurídico. Então, negócio jurídico é o principal assunto da FCC. É porque eles colocaram, digamos assim, dividiram o negócio jurídico. E tem mais coisa aqui para baixo de negócio jurídico também. Então, o negócio jurídico é o 01. Eu focaria em negócio jurídico, prescrição e decadência, que é tranquilo, é só gravar, decorar uma tabelinha, responsabilidade civil é tranquilo, as questões são bem passo a passo. Então, eu focaria nisso, tá? Pô, pessoas naturais, olha só, cara, você tem um edital, um mundo de edital, que se você botar o top 10 aqui, você pega 10%, 20%, 30%, 40%, entre 40% e 50% no top 10, cara. Se você pegar o top 10, você pega 40%, 50%, com chance muito boa de mandar bem. Então, para 3 questões, isso eu tô falando agora sem ver o edital. Cara, vocês têm que saber. Ah, o edital veio slim, veio bem sniper aí, focando no que ele quer. Vai pro edital
lindo, beleza. Agora eu estou falando nesse edital aqui, imenso. Qual contrato em espécie cai? Todos. Pô, todos. E aí a pessoa vai estudar. PDF 00, 01, 02, 03. O coach manda estudar. Porra! Aí não dá, cara. Não é assim, mano. Então, 50 PDFs de civil. Vamos lá, vamos passar pelos 50. Porra! Tem como mandar bem assim. Então vai faltar tempo. Vai faltar tempo na preparação. Cada PDF tem 200 páginas. Então vai dar merda, porra. Desculpa. Tem que falar o português claro. Ó, direito civil. 3 questões. Tem ali o que você tem que estudar. Empresarial, mesma coisa. Penal, mesma coisa. Cuidado com essas matérias aqui. E aí, minha indicação... Aí volta aqui, vamos só dar uma olhada aqui agora em TI. TI, eles botaram os conceitos gerais aqui de hardware, a parte geralzona de informática que cai desde 1990. Botaram fluência de dados com a parte Excel ali, segurança da informação pesado, SQL, Data Warehouse e BI. Pronto. Eu acho um bom edital para seguir. Um excelente edital para seguir. Só tomaria cuidado com o SQL, que eu não sei se vem para o nosso. Tá? Vamos dar uma olhada no último edital. Cefaz Goiás 2018. Cadê nosso edital? Aqui, esse foi o edital de 2018. TI veio no bloco 1, entendeu? Só quero dar uma olhada no edital para ver se está parecido, o que tem de diferente. Direito constitucional, civil, finanças. Ó, o edital bem parecido mesmo. Porém, não veio com SQL, pelo que eu estou vendo aqui. Não veio com SQL. Esse edital daqui, que está aqui, na minha visão, é um edital mais tranquilo do que o edital do Piauí, tá? Na minha visão, por causa de SQL. Ele botou um bloco só para SQL aqui no edital. Então, pelo que eu vi aqui, não tem SQL. Tem a parte do Scrum, tem a parte do PMBOK. Enfim, eu gosto. Para mim, esse edital aqui está melhor do que o outro edital. Então eu tomaria cuidado com TI, para não sair estudando tudo e chegou lá no edital, não é aquilo. Então o que eu focaria? Em segurança da informação, daqui, por exemplo, em BI, segurança da informação, Data Warehouse, que é o que o auditor faz, sabe? Que mais? Segurança. Eu focaria, sem sacanagem, em nuvem, focaria em nuvem muito, focaria em segurança da informação, focaria em Data Warehouse, focaria nessas coisas, cara, nesse pré-edital. Data Warehouse, lógico, a LGPD é uma lei ali que ajuda muito, né? A parte de segurança toda, focaria bem em segurança, todo esse contexto aqui. Focaria em nuvem, que é o que há. Nuvem é o que há. Então, Cloud Computing e computação em nuvem é a mesma coisa. Data Warehouse, Big Data, eu focaria nisso. E daria uma seguradinha nas outras. Beleza? E aí, contabilidade, fazer as questões anteriores todas. Direito tributário não precisa nem falar. Economia, estudaria economia. Ixi, vocês não estão vendo aqui na tela, não? Sério? Vocês não estavam vendo nada? Agora que eu vi aqui que vocês não estavam vendo nada. É porque eu estava com o edital do Piauí aberto, falando que eu focaria em Data Warehouse, Big Data, segurança da informação e computação em nuvem. Eu focaria nisso. Por quê? Porque eu sei qual é a pegada. E depois esperaria o edital para ver o que pode vir de diferente. Mas eu estaria muito bem nessas, tá? Economia.
a gente tem aqui, ó, só pegar as questões anteriores e dar uma passada para ver o que? Hierarquia de banca, que é o que eu sou apaixonado, que é o estudo de dados. Eu botei aqui hierarquia da FCC, relevância somente assunto, tem aqui o 01 de todas. Você faz FGV, CESP, FCC, todas as 01 de economia são isso aqui, ó. Dívida pública, necessidade de financiamento do setor público, déficit público, todas as bancas, a 01 é essa. Depois, para FCC, conceitos e identidades macroeconômicas, aí vem custo, balanço de pagamento. Então aqui é bom ter cuidado também para focar naquilo que mais cai. Apesar de que, olha só, você pode me xingar, tá? Porém, pode me xingar. Porém, em uma condição normal, ter essa quantidade aqui de itens de economia, macroeconomia, finanças, por tudo, cara, tá ok. Tá ok, tá? Então dá pra gente fazer um bom estudo de economia, porque não são temas infinitos, como a FGV, como o CESP, meu Deus! Não, aqui, e se você quiser mais organizado, só botar matéria, assunto, e aí segue bonitinho. Tem macro, tem micro, macro e finanças. Micro, a gente começa conceitos básicos de micro, não sei o quê. Aí pode ter aqui, por exemplo, alguma que nem tem, tá bem dividido. Então dá para seguir muito bem aqui macro, micro, montando teu resumo lá no Note. Belezinha, galera? Galerinha, o papo era esse que eu tinha que ter com vocês. Galerinha do YouTube, agradeço. A gente vai lançar o acelerador para Cefaz Goiás no dia 13 de abril. Lá a gente tem 20 encontros, 40 horas ao vivo, focando ali em questão, montando material, tanto de legislação tributária, quanto de TI, quanto de contabilidade, reforma e, se eu não me engano, economia. A gente pegou as mais chatinhas ali, digamos assim, e botou nessas 40 horas pré-edital. Pré-edital, tá? Então a gente vai lançar no dia 13 do 4. É uma turma fechada, como essa daqui. Então as vagas costumam acabar. TCE São Paulo, a galera ficou reclamando bastante que acabaram as vagas, mas a gente botou o limite e não passa. Beleza, só terminar aqui a gravação. Então, galerinha do YouTube, só chamar, qualquer dúvida, valeu.